Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Está sendo lançado nesta quarta-feira um livro que conta uma história, aliás, conta duas histórias, porque tem muita gente que não conhecia este outro lado da história do jornalista Vladimir Herzog, aquele que foi torturado e morto nas dependências, né, da repressão, da dependência do Exército, e que depois montou-se uma farsa numa foto querendo atribuir a morte dele a um suicídio, né, praticado pelo Herzog na cadeia para se livrar dos maus tratos da tortura. Mas tudo já foi esclarecido, embora algumas discussões ainda estejam em andamento. Por isso mesmo o governo brasileiro instalou a Comissão da Verdade. E o Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do Estado do Ceará está realizando nesta noite uma promoção que merece toda a atenção da sociedade, né, dos democratas, enfim, das pessoas que se indignam com a ditadura e com a tortura. Está sendo lançado nesta quarta-feira aqui em Fortaleza a Comissão da Verdade aqui no Ceará. Existe a Comissão Nacional, que já começou a trabalhar, e está sendo lançado também a Comissão da Verdade aqui no Ceará, que a gente já vai dar detalhes da composição e do trabalho que ela vai realizar. E também está sendo lançado, esse livro já vem sendo lançado em outras capitais, em outros estados brasileiros, e está sendo lançado também por ocasião deste evento de instalação da Comissão da Verdade aqui no Ceará, o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, o jornalista Vladimir Herzog, da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil. E quem está aqui em Fortaleza e que está participando deste evento, está aqui comigo, é o jornalista Audálio Dantas. Ele está aqui comigo, é um dos convidados do programa de hoje, do programa Questão de Ordem. Vamos falar com o Audálio sobre este livro, sobre o trabalho da Comissão da Verdade e sobre esse trabalho de pesquisa que ele fez, contando a vida de um dos mártires, né, da democracia, da luta pela restauração democrática em nosso país, que foi o jornalista Vladimir Herzog. Eu também estou aqui recebendo a jornalista Samira de Castro, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará. O sindicato, junto com o Centro Dragão do Mar, esses dois organismos, o sindicato e o Centro Dragão do Mar, que estão recepcionando o Audálio neste evento de lançamento deste livro, nesta quarta-feira, e que a gente vai conhecer detalhes a partir de agora no programa Questão de Ordem, que está no ar. E você pode participar do programa pelo nosso endereço eletrônico, onde você pode fazer comentários sobre os temas que eu vou tratar a partir de agora, ou você pode sugerir temas para futuros programas. E eu gostaria de começar o programa, Audálio, contando um pouco aqui da tua história, não é? Nasceu em Tanque d'Arca, em Alagoas, é? Pois é. No dia 8 de julho de 1932. Onde é que fica Tanque d'Arca? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Tanque d'Arca é uma cidade importantíssima. Esse apóstolo, porque Sim, tem um apóstolo, tem. é indicativo de nobreza. Nós estamos inseridos na ideia armorial, no movimento cultural armorial do Ariano Suassuna, que tem o apóstolo dá esse sentido de nobreza. É brincadeira. Tanque d'Arca é uma cidadinha muito pequena, ela fica na transição entre a mata e o sertão dela, e o Agreste. Bom, o Audálio, você começou como jornalista em 54, repórter da Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, né? Em 59 foi trabalhar na revista Cruzeiro, foi redator-chefe, chefe de reportagem. Na época, você fez uma compilação do Diário de Carolina Maria de Jesus, publicado no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Em 66, trabalhou na revista Quatro Rodas, foi redator-chefe, revista Realidade. Assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas do Rio, de São Paulo, em 75, tendo no mesmo ano liderado os protestos pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ocorrido nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Em seguida, foi eleito deputado federal pelo MDB, né, o MODEBRA, o Movimento Democrático Brasileiro. Em 81, recebeu da ONU o prêmio de reconhecimento na luta dele pelos direitos humanos. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a nossa querida ABI, entre 2005 e 2008. Atualmente é conselheiro da União Brasileira de Escritores. Já publicou 11 livros, entre os quais O Circo do Desespero, Repórteres e o Chão de Graciliano, e foi premiado pela Fundação Nacional do Livro Infantil por seu livro A Infância, de Graciliano Ramos. E agora, esta beleza, As Duas Guerras de Vlado Herzog. Pedindo aqui anuência à presidente, né? Que é minha presidente, mas... É a nossa. A nossa, não é?
Mas Aldalho, e este livro? É engraçado, o Herzog fugiu dos nazistas e caiu na mão dos carrascos da ditadura brasileira. Por isso é o título, As Duas Guerras, porque menino aos 4 anos, ele judeu, de uma família judia, na Iugoslávia. Ele é yugoslavo. Nasceu na Iugoslávia. Isso. E fugiu quando chegaram os nazistas, a invasão das forças nazistas da Iugoslávia em 1941. Conseguiram chegar na Itália e aí ficaram correndo para um lado e para outro, fugindo da guerra sempre. Essa é a história que está contada, até que aos 9 anos, em 1946, ele veio para o Brasil. Essa vinda para o Brasil, isso é que é uma das novidades do livro, essa história dele, menino, e a formação brasileira, eu costumo dizer isso, do Vlado Herzog, porque ele se tornou um cidadão brasileiro. E a vinda para cá representava uma espécie de libertação, a expectativa de paz, uma expectativa de uma vida digna. Olha, você fugir dos nazistas... Pois é. Que era uma sentença de morte para quem é judeu, né? Pois é, judeu usava a estrela amarela marcando, etc. e tal. Só que ele, aos 37 anos, como jornalista importante, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura, TV estatal de São Paulo, TV educativa de São Paulo. E aí ele foi alcançado pela repressão. O Vlado foi o 12º. Ele era do PCB. Ele se filiou ao PCB em 1974, um ano antes, porque... Aí foi em 74 só, quer dizer, um ano antes dele ser preso, torturado e morto. Ele era um pensador. E ele tinha como ideia lutar pela democracia. E achou que o PCB era o veículo para isso, né? Aliás, ele disse para Clarice, a mulher dele, que tinha pensado, só havia 2 vias para a participação política não clandestina. Seria o Partido Comunista do Brasil, que era contra a luta armada. Brasileiro, brasileiro, desculpa. PCB. Era o PCB. Muito obrigado. Já tinha havido racha, né? E o PCdoB estava já lá no Araguaia. PCdoB, exatamente. Ou a Igreja Católica. Como ele era judeu, ele não podia ir para a Igreja Católica, ele foi para o Partido Comunista. Mas ele nunca foi um ativista. Era um meio de encontrar possibilidade de discussão, de debate, etc. e tal. E aí foi alcançado, em outubro de 75, o 12º jornalista preso, porque se falava na infiltração comunista na imprensa, e dos 12 presos, ele foi o último que morreu. Muito bem. Estou aqui com a presidente do Sindicato Jornalista Samira de Castro. Tudo bem, Samira? Tudo. Que bela ideia, parabéns ao sindicato por esta grande oportunidade que está dando a todos nós para fazer essa divulgação e para levantar essa discussão no momento adequado em que o Brasil, pelo menos, tenta passar a limpo essa história. Não sei se vai conseguir, não sei se vai conseguir na extensão de que outros países já conseguiram, inclusive aqui na América do Sul, como a Argentina e o Chile, mas enfim, estamos pelo menos tentando, não é, Samira? E essa promoção do sindicato que trouxe aqui o nosso Aldalho Dantas, e eu te agradeço por estar dando essa oportunidade aqui para que a gente possa recebê-lo aqui no programa. Para a gente é uma honra ter o Aldalho aqui em Fortaleza, lançando o livro As Duas Guerras, né? E principalmente ele como integrante, o presidente da Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros, né, que já foi lançada pela Federação Nacional dos Jornalistas no começo desse ano, num congresso lá no Rio Grande do Sul, num seminário sobre direitos humanos no Rio Grande do Sul. Então, é hoje o expoente máximo da nossa luta por esse resgate, né, da verdade, em que pese o conceito de verdade, mas pelo menos da memória e da história desses fatos históricos envolvendo a nossa categoria. Samira, a FENAGE está criando comissões da verdade em todos os estados da federação, quer dizer, os jornalistas estão criando as suas comissões para fazer um trabalho paralelo da comissão que foi instituída oficialmente pela presidente, é isso? Exatamente. A FENAGE, ela instituiu a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros. Sim.
E todos os estados estão constituindo as suas comissões estaduais, né, todos os sindicatos, que têm um relevante trabalho de fazer um levantamento dos jornalistas que foram censurados, perseguidos, presos, torturados e mortos no período de 1964 a 1988. Esse grande levantamento dos estados vai ser repassado à FENAGE, à comissão que o Audálio preside, né, em âmbito nacional. Ele é o presidente da Comissão Nacional instituída pela FENAGE. Jornalistas. Isso. Muito bem. E depois disso, a Comissão dos Jornalistas Brasileiros vai encaminhar essa documentação à Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidenta Dilma. Muito bem. A nossa comissão é integrada, você quer dizer os nomes? Nossos nomes por gentileza. Que nos honram muito, jornalista Messias Pontes. Messias Pontes. Todo mundo conhece, um militante do PCdoB, né, que esteve preso por 2 ocasiões aqui no estado do Ceará, em Recife, durante o período da ditadura. O jornalista Nazareno Albuquerque, da TV O Povo, que à época tinha um programa de rádio, também chegou a ser censurado, chegou a ser preso. Nós temos a jornalista Marilena Lima, né, que ela hoje documentarista, hoje trabalha com documentários para televisão, Marilena, muito cinema. conhecida, né? Foi muito conhecida no programa Barra Pesada. Né? Que, inclusive, é uma grande guinada na carreira dessa profissional, porque ela sai do jornalismo policial, o jornalismo que espirrava sangue, ainda hoje espirra sangue na tela, e depois que ela fez uma faculdade de comunicação, ela compreendeu qual é o verdadeiro papel da imprensa, né? Qual é o papel dos veículos de comunicação, e passou a ser documentarista e trabalha muito na linha dos direitos humanos. Muito bom. Então, nós temos também a jornalista Iracema Salles, do Diário do Nordeste, que vai dar um apoio a essa comissão. Iracema teve várias séries sobre a ditadura militar engavetadas, isso no regime democrático. Foi nada. No regime democrático, ela é uma estudiosa do tema. Ela foi a única jornalista cearense convidada pela família do Bergson Gurjão, o estudante cearense que foi morto no Araguaia, a participar das escavações, né, na busca pelos restos mortais do Bergson. Que foram enterrados aqui. Que foram enterrados aqui, foram devolvidos agora no governo, acho que, se não me engano, no governo, finzinho do governo Lula. Lá do governo Lula, exatamente. Né? Então, nós temos o jornalista Rafael Mesquita, que ele vai coordenar o trabalho. O Messias Pontes é o nosso presidente da comissão, e o Rafael Mesquita, ele vai coordenar o trabalho. Ele é o nosso diretor de juventude e é coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação aqui no Ceará, o FNDC. Se a gente parte hoje para o que foi a perseguição aos nossos colegas durante a ditadura, e hoje, em pleno regime democrático, nós temos a questão da censura, da autocensura e a forte concentração dos meios de comunicação, então ninguém mais apropriado do que um membro do FNDC para integrar a nossa comissão. Muito bem, e mais o Eliezer Rodrigues. Né? Eliezer Rodrigues, editor da revista Singular, uma revista de cultura. Eliezer que tem uma história particular com a questão da ditadura, que o pai dele era dirigente sindical dos alfaiates, foi preso no 23BC, aqui em Fortaleza, e o Eliezer foi obrigado a servir o Exército e foi transferido do local que ele era para servir no CPOR, ele foi transferido para o 23BC, sofrendo constantes ameaças, porque lembravam que o pai dele, considerado subversivo, tinha sido preso ali, naquela cela do 23BC. Então, ele era constantemente ameaçado, né, e lembravam a memória do pai dele, que tinha sido considerado subversivo. Aliás, Samira, você falou aí, né, do Eliezer, que teve esse problema aí com os pais. A revista Isto É que está nas bancas, eu fiquei assim, aterrorizado. Traz uma matéria, Rodalho, de um jovem que praticou suicídio agora aos 30 e poucos anos. Eu vi. Ele tinha 1 ano e 8 meses, quando os pais dele foram levados para tortura, sob acusação de subversão. Ele tinha 1 ano e 8 meses e ele apanhou, ele sofreu serviços porque ele chorou de fome, ele era um bebê. E isso o atormentou. Esse jovem foi levado a psicólogos, né? Mas ele nunca se livrou deste peso. Ele se fechou em copas para o mundo, não conseguia ir às escolas, não conseguia interagir com pessoas. Impressionante. E não suportando esse peso, ele praticou suicídio
agora faz uns duas semanas. Que coisa absurda. Pois é. Esse relato da Isto É, que tá absurdo. A ditadura continua a fazer vítimas. Aliás, e ainda tem gente que acha que os torturadores não fizeram nada. Eu acho que toda uma geração foi vítima, de uma maneira ou de outra, né? O estudante, o operário, o político. Esse golpe causou um mal fantástico a esse país. Esse país estava num caminho de descoberta, de autodescoberta e de autoafirmação que vinha desde a construção de Brasília, os movimentos culturais da Bossa Nova, do cinema novo. Esse país estava florescendo. Foi tudo tolhido, né? Quando eles chegaram, exatamente. Então, uma geração inteira foi sacrificada. Alguns, como esse rapaz, são vítimas, digamos, que o tempo não conseguiu curar os males que a ditadura. Terrível isso. Exato. Aldalho, como é que está a Comissão Nacional da Verdade? Como é que ela está acompanhando? E essa comissão oficial, ela está realmente correspondendo à expectativa? Bom, sobre a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidente Dilma, eu acho que a primeira constatação que nós devemos fazer é que foi uma providência muito tardia, mas, de qualquer maneira, antes tarde do que nunca, e está tendo um papel muito importante no seguinte sentido. Ela não tem o poder, infelizmente, não tem o poder de punir, ela só pode levantar os casos através de documentos, depoimentos, etc. e tal, mas ela não tem o poder de punir em função da lei da anistia. Mas ela trouxe à luz um debate que estava amortecido. Não se falava mais dos crimes da ditadura, a ditadura parece que não existiu, os remanescentes do regime ditatorial estão ocupando postos importantes no país e, de repente, a Comissão da Verdade chega e diz, bom, este foi um torturador. Isso é um grande serviço. Primeiro, do ponto de vista histórico, que o país não pode esquecer fatos daquela relevância. E segundo, pelo menos esses nomes serão apontados à execração pública. Porque o crime de tortura, além de ser imprescritível, ele é, principalmente do ponto de vista moral, é uma agressão sem nome à dignidade do ser humano. Ele é imprescritível, não no Brasil, né? Porque no Brasil a lei da anistia prescreveu os crimes. Sim, mas que foi aprovada ainda sob a égide do regime militar. Os tratados internacionais, alguns tratados que o Brasil é signatário, dizem claramente que a tortura é um crime imprescritível. E a tortura não se justifica em circunstância alguma. Isso. Bom, mas infelizmente... Aliás, eu aproveito para dizer aqui o seguinte, eu considero uma vergonha o fato de termos derrotado a ditadura, quando eu digo termos, é o povo brasileiro, a sociedade brasileira, e passados tantos anos, nenhum governo democraticamente eleito teve a coragem de enfrentar essa questão. É verdade. Né? Então, nós tivemos já o Collor, Sarney, que não era eleito. Não, Sarney, porque ele era tutelado, ele era um vice que não podia ter assumido. Há uma série de discussões sobre o Sarney. Mas o Collor, o Fernando Henrique, que teve 8 anos, o Lula. O Itamar, o Lula em 2 governos. E o Fernando Henrique. Nenhum dos Fernando Henrique, 2 governos, teve a coragem cívica de enfrentar essa questão. Por quê? Bom, aí nós somos tutelados pelos militares? Não tem isso. No meu entender, é um medo injustificável, depois de que brasileiros, muitas vidas se perderam. Antes do Vlad Herzog, 24 outros jornalistas foram mortos ou desaparecidos. E não se falou nada sobre isso. É verdade. Só se fala no Herzog como se ele tivesse sido o único. Exatamente. E que a reação ao assassinato do Herzog tenha sido um passe de mágica, um momento de inspiração nacional. Não é. Foi fruto de uma mobilização, principalmente dos jornalistas, e depois disso o engajamento
isso sim da sociedade civil, que já não suportava mais. Aldário, você está dizendo algo aí, e aí eu me suscita o seguinte. Agora mesmo, tá, o noticiário internacional noticia aquela guerra civil lá na Síria, aquele ditador e etc. E a grande imprensa brasileira dá muito espaço quando, por exemplo, entidades internacionais de jornalistas divulgam um número X de jornalistas foram mortos, estão sendo torturados, sendo presos, assassinados naquele confronto ali. A gente vê, inclusive, nos grandes noticiários. Mas esses mesmos noticiários, essas mesmas emissoras, elas não falam dos nossos jornalistas que pereceram. Eu acho isso um negócio. Você vê numa outra revista que não tem a grande repercussão. Eu fico assim a me perguntar, quer dizer, os jornalistas de lá merecem todo o destaque. Eu acho que merecem. Claro. Mas os nossos não. Sabe o que é isso, Renato? Isso se chama, primeiro, omissão. Segundo, se chama autocensura. Porque os interesses que prevalecem sobre a... Muitas dessas empresas tiveram vinculações com o regime militar. Eu acho que é uma espécie de uma conta que está sendo paga, talvez. Uma coisa que fica claro, eu tenho referências claras a isso. A Folha de São Paulo, que depois se transformou numa espécie de paladina da luta democrática com o movimento das eleições diretas, ela ficou desde janeiro de 69 até 1º de novembro de 1975, no dia seguinte ao ato ecumênico que se fez em homenagem à memória do Herzog, sem editorial. É um dos grandes... Sem editorial? Sem editorial. É um fenômeno, um dos grandes jornais de todo o mundo. É um jornal tão liberal, democrático. Ficou sem opinião. Ficou sem opinião, porque o editorial é opinião. É opinião. Aí, por que em 69, em janeiro? Em função do ato 5, que foi de dezembro, de 13 de dezembro de 68. No dia em que só isso marca a importância do caso Herzog. O ato ecumênico, que todo mundo achava que resultaria numa chacina, que era a ameaça que se sofria, foi realizado com 8.000 pessoas. A despeito... Foi lá na Sé? Na Sé. Dom Paulo Evaristo Arne, né? Dom Paulo Evaristo Arne, o Rabino Sobel e o reverendo Jaime Wright. Foi convocado pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E a nossa palavra de ordem era que não se devia sair daquele, porque nós sabíamos que podia haver um massacre naquele dia. A palavra de ordem era que não se devia ir além daquela homenagem, porque senão as coisas seriam outras. No dia seguinte, essa manifestação de civismo, essa manifestação de coragem da sociedade civil levou a Folha de São Paulo a voltar a publicar o editorial no dia seguinte, porque viu que o povo podia conquistar a democracia dentro de uma manifestação pacífica, simplesmente. Aliás, a democracia começou a ser conquistada pelo povo nas praças, independente dos veículos de comunicação. Muitos deles, inclusive, esconderam as manifestações das diretas já. Né? Claro. Muitos deixaram até de dizer, mas quando a coisa estourou, aí não, o povo fez com que a imprensa corresse atrás. Né? Há um certo... Pronto, você falou exatamente o que é. A grande imprensa foi atrás dos movimentos populares que, a partir dali, foram para o renascimento do movimento operário. O Lula é resultado disso. E depois, de maneira notável, a maior manifestação de massa de toda a história do Brasil, que foi a campanha das eleições diretas. Aí a imprensa, grande imprensa, foi atrás. Bom, estou aqui com Audálio Dantas e com a jornalista americana. Vamos fazer um intervalo? Vamos já falar um pouco mais sobre o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, que está sendo lançado nesta quarta-feira, juntamente com a Comissão Estadual da Verdade, numa promoção conjunta do Sindicato dos Jornalistas e também do Centro Cultural Dragão do Mar. Né? Já o Audálio vai dar detalhe onde é que as pessoas podem adquirir este livro que está sendo lançado, e eu vou conversar um pouco mais sobre os detalhes, inclusive, da feitura do livro e alguns detalhes que estão nesse livro tão importante, né, e que registra esse momento duro,
não é, da imprensa e da perseguição aos jornalistas no Brasil no período da ditadura. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de jornalismo, de resistência democrática. Estamos falando também da luta para esclarecer alguns pontos obscuros que ainda continuam obscuros, né, de episódios ocorridos durante o período da ditadura militar. Foi instalada uma comissão nacional em Brasília pela presidente Dilma. Os jornalistas estão instalando comissões em todos os estados. A comissão aqui do Ceará está sendo instalada nessa quarta-feira e também está sendo lançado o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, do jornalista Audálio Dantas, que está aqui comigo, aqui no programa, junto com a presidente do Sindicato de Jornalistas, Samira de Castro. Audálio, esse livro, muita gente já deve estar se perguntando aonde adquire. É um livro muito bem impresso, a qualidade editorial espetacular. Qual é a editora dele? Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. Bom, você estava me dizendo aqui no intervalo que já está quase esgotado, então imprime uma segunda edição, porque... A primeira edição é de 10 mil exemplares, que já é uma coisa extraordinária no Brasil. No Brasil e já está indo embora. Exemplares. Ela já está indo para o final. A editora Record, que é do grupo da Civilização Brasileira, faz distribuição nacional. Então ele deve chegar nas grandes livrarias. Esse livro foi lançado há 3 meses. Então ele... Você lançou no Rio? Hein? No Rio e São Paulo? Em São Paulo. Primeiro em São Paulo, eu fiz questão que fosse no Sindicato dos Jornalistas. Certo. Sim. E de forma que ele deve estar, pelo menos nas principais livrarias, ele deve estar. O teu livro vai até a morte do Herzog? Ele começa contando a história da fuga dele lá do... Começa com a fuga, fugindo dos nazistas. Depois, ele é um pouco biográfico e é principalmente a reconstituição daqueles dias que levaram à morte do Herzog, porque... Você trabalhou com o Herzog, foi amigo do Herzog? Não, amigo não. Eu conheci, era colega, assim como somos nós, mas não era amigo dele, conheci bem, acompanhei o trabalho dele. O Herzog trabalhava onde? Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, TV Educativa, quando ele foi apanhado pela... Já se apurou, de fato, como ele morreu? Aquela cena patética, né, montada pela ditadura, ridícula, né? Ele enforcado, onde ele não consegue nem quer dizer, o enforcado, ele não alcança o chão. E ali foi um negócio... Ele está de joelhos... Está ajoelhado, é um negócio... Bom, desde o primeiro momento, quando eu digo nós, o Sindicato dos Jornalistas, os jornalistas, não aceitamos essa versão, né? E denunciamos como um crime. Sim. E, em consequência disso, houve todo o movimento. Não se pode dizer que se tenha esclarecido tudo. Nós todos sabemos que foi um assassinato. Agora, daí a importância da Comissão da Verdade. Como? Quem? Né? Aliás, são questões básicas do jornalismo. Quem, quando, onde, como. É o lead, né? Isso é o lead. Então, é isso que nós vamos e devemos procurar saber. Aliás, eu queria aproveitar para dizer o seguinte.
A sentença que, em 1978, um jovem juiz de direito, que era da Justiça Federal em São Paulo, ele tinha 32, 33 anos, no culto ecumênico, ele não teve coragem de chegar na catedral com medo, ficou disfarçando, comendo um pastel lá no fundo da casa, mas 3 anos depois ele prolatou uma sentença em que condena a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Herzog. No final dessa sentença, ele determina, é uma determinação judicial, que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, apure as circunstâncias em que se deu aquela morte. E até hoje, vergonhosamente, o Estado brasileiro não cumpriu. Mas, essa Audálio, sentença. o Estado brasileiro, eu já fiz aqui uma série de programas, inclusive eu estive aqui com o senador, o Ceará teve um senador chamado Flávio Torres, Sim. que ele assumiu o Senado durante 4 meses, a senadora Patrícia Saboia foi fazer um tratamento de saúde rápido e ele assumiu. E da tribuna do Senado, ainda no governo Lula, ele, enquanto membro do PDT, ele pediu que o governo brasileiro oficialmente abrisse uma investigação para apurar as causas da morte do presidente João Goulart. Ora, um presidente da República, nós temos um presidente da República que foi deposto, que foi exilado, e que, segundo indícios fortíssimos, que foi assassinado, envenenado por envenenamento, nunca se fez uma autópsia, porque não se permitiu, e o governo brasileiro não apura, quer dizer, nós temos o Jango, ele foi presidente da República legitimamente eleito e empossado, porque ele era o vice, dentro das normas constitucionais vigentes, e o governo brasileiro não teve coragem ainda de determinar uma investigação. Você imagina um negócio desse? Eu diria que isso é uma demonstração de covardia. Covardia. Porque não se pode conceber. Tem um indivíduo preso no Brasil que declara peremptoriamente que os comprimidos do Jango foram trocados no Uruguai e ele se envenenou num negócio que veio da França, inclusive. O próprio Coni andou escrevendo sobre isso. E fez parte da Operação Condor, que todo mundo sabe que existiu hoje. Na circunstância, este país, nós o reconstruímos, eu digo nós, é o povo brasileiro. O reconstruímos, ele ocupa hoje uma posição importantíssima no concerto internacional. É um país que está introduzido num sistema internacional com respeito, etc. Por que se vai ter medo dos remanescentes de um bando de criminosos que usurpou o poder? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Mas me permita, Audálio, ainda há esse medo. E nós, da imprensa, hoje, nós ainda sofremos com os cães de guarda que ficaram do regime militar. Estão aí, ocupando postos, isso é verdade. Eles estão ocupando postos e hoje a maior luta dos jornalistas é que os crimes contra a categoria sejam federalizados. Tem investigações feitas pela Polícia Federal. Por quê? Porque não há solução no âmbito estadual. A FENAGE fez um levantamento, chama-se Relatório Anual da Violência. O relatório de 2011, ele aponta que 20% dos crimes contra jornalistas são cometidos pelo poder público constituído, por políticos, pela polícia. Quer dizer, você hoje ainda, em pleno regime democrático, você ainda cala o jornalista. Radialistas. Aqui no Ceará mataram um radialista semana passada, em Jaguaribe. Né? Exatamente. Pois é esse um problema muito sério que a gente tem que discutir como chegar a você imagina um presidente da República, porque veja bem, Audálio, o mais grave, há um pedido formal do João Vicente Goulart, que é filho do Jango, e da Maria Tereza, que foi feito ao presidente Lula, à época, e ele foi incapaz de determinar, o ministro da Justiça, que determinasse a investigação. Recentemente, o governo francês, para se livrar da peste de que o Yasser Arafat tinha sido assassinado, envenenado no Hospital de Paris, determinou a investigação e foi feita a exumação dos restos do Arafat e comprovado que ele não foi, de fato, assassinado nem envenenado. E aqui, você vê, quer dizer, o Arafat, o governo francês, aqui o governo brasileiro, eu acho que tinha a obrigação moral, histórica, sem dúvida. Se trata de um presidente da República. Isso não quer dizer que vai... A Samira estava falando aqui de jornalista, caso... E olha, isso não se apura nem o presidente da República.
Bom, eu agora gostaria de dizer o seguinte: a ditadura deixou muitos males nesse país e que prevalecem. Um deles, sabe qual é? Se chama censura togada. Não há na Constituição Censura togada? nada, exatamente, não há nada que autorize a censura no Brasil. Não existe Censura. legalmente censura no Brasil. Mas quem pratica a censura no Brasil são juízes, o poder judiciário espalhado por esse país, que processa jornalista, prende jornalista por delito de opinião, delito de expressão. Pois é. É uma coisa que muita gente esquece, mas é uma coisa importante. E proíbe, inclusive, jornais de publicar determinadas matérias. Isso. Aí, o judiciário tem uma série de decisões proibindo jornais de determinadas investigações, não pode, publicou, processo o sujeito. Exatamente. Houve um caso há uns 4, 5 anos de uma professora. Isso é uma contradição, né? Pois, nossa, terrível. Uma professora em Minas Gerais, nem jornalista mas ela fazia um jornalzinho dos presidiários. Ela ajudava os presidiários a fazer e denunciavam algumas situações na prisão. Pois o juiz decretou, sentenciou que o jornal dela não podia circular mais e ela cumpriu, foi condenada. Não foi para a cadeia, mas foi condenada, acho que 6 meses de prisão. Nós temos um colega, acho que de Sergipe, que ele foi condenado por um juiz por um texto ficcional que ele fez, denunciando na ficção uma relação de uma autoridade, acho que um prefeito, né, com sem citar nome. Sem citar nome. Imagine é um texto ficcional. Ele foi condenado, ele está condenado à prisão por um texto ficcional. Absurdo isso. Tem caso no Piauí, tem caso no Brasil inteiro. Aliás, por falar nessas aberrações aqui, o Audálio, como é que anda a questão do diploma lá em Brasília? O Senado aprovou, a Câmara não vai votar quando ou não vai votar? Eu não sei como é que está essa tramitação exatamente, mas eu acho que essa é uma das questões fundamentais para que se recupere aquilo que significava uma garantia de informação com base de pessoas que foram para a profissão porque foram para aquela profissão. Claro. E não nenhum aventureiro aqui, ali, aqui. Eu acho que é dever do Congresso Nacional. Aliás, a lei de imprensa da ditadura de 1967 foi revogada pelo Poder Judiciário por omissão do Congresso. Do Poder Legislativo. Né? Então, o Poder Legislativo tem a obrigação de reconstituir essa exigência de formação específica. A Câmara e o Senado estão estabelecendo uma série de pautas, inclusive interessantes, forma política, vão acabar aí o 14º, 15º salário. Está na hora da Câmara, presidente, terminar a votação que começou no Senado, não é? Verdade. Há um projeto já na Câmara de restituição da exigência do diploma para o exercício do jornalismo. E esse projeto que veio do Senado, ele vai ser apensado ao que já existe na Câmara para tentar facilitar a tramitação. Agora, sem pressão não sai. Sem a pressão da sociedade, sem a pressão da Federação dos Jornalistas, dos sindicatos de jornalistas, não sai porque os veículos de comunicação eles têm um grande interesse em manter a nossa profissão sob esse forte ataque, né? Nessa desmobilização. Quer dizer, é um absurdo, a gente tinha um critério de acesso à profissão. Mas hoje tem uma correlação de força, presidente, me permita, dentro do Congresso, nós temos, por exemplo, a maior bancada do PT, nós temos o PMDB, que é o PDT, que o segundo ministro, o deputado André, é plenamente a favor do país. Quer dizer, há uma correlação de força, tem que votar isso agora. Quer dizer. Tem que ser votado isso, acho que o mais rápido possível, até por essa correlação de forças que você fala. O momento é favorável. Agora, aqui é uma grande dificuldade. Não tenho dúvida. Por exemplo, diploma é um grande ataque. A questão a não aprovação do nosso conselho profissional, né, o Conselho Federal de Jornalistas, que todas as profissões, quase todas têm, os advogados, os engenheiros, quer dizer, isso são ataques frontais das empresas, do patronato da comunicação no Brasil. Né? Então, essa é uma grande luta e que os sindicatos estão a postos, com certeza. Um problema sobre essas questões ligadas à comunicação social é que todas as vezes em que se propõe alguma medida, algum avanço na questão
institucional, os veículos de comunicação, não os veículos em geral, mas os grandes grupos, etc., não deixam o debate progredir, não se permite nem o debate. Essa é a questão, por exemplo, do Conselho Federal de Jornalistas. Audálio, eu estou vendo aqui a contracapa do teu livro, aí tem um trecho de um discurso que o Juca Kfouri, né, o famoso jornalista Kfouri, esportivo, um jornalista muito decente, né, que tem uma luta que merece aplauso contra a bandalheira e a corrupção na CBF, né, esses cartolas, essa cartolagem. Agora está o Zé Maria Marim lá. O homem das medalhas, né? Não, e que foi um dos acusadores do Vlad Herzog. Ele era deputado estadual. Mas ele sendo o presidente da CBF, quer dizer, da CBF não se espera muita coisa, né? Pois é. Uma entidade que já foi presidente pelo Ricardo Teixeira. Bom, aí aqui na tua contracapa, o Juca Kfouri diz uma coisa interessante, né? Ele disse que ele só sentia seguro porque havia um boato que ele seria o próximo, né? E ele só sentia seguro em 2 lugares. Na Cúria Metropolitana de São Paulo, a casa de Dom Paulo Evaristo Arne, e no Sindicato de Jornalistas, na rua Rego Freitas, casa de Audálio Dantas. Legal. Bom, isso aqui foi no dia que você recebeu o título de cidadão paulistano, dia 9 de junho de 2008, na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Perfeito. Esse discurso do Juca me emocionou bastante, mas, ao mesmo tempo, me fez ter a consciência de que o papel do Sindicato dos Jornalistas foi muito importante. Porque, naquele momento, não só os jornalistas, era a sociedade civil, virou uma trincheira. Houve um momento em que não havia espaço físico no Sindicato dos Jornalistas de pessoas ou que tinham parentes presos, parente torturado, virou uma espécie de muro de lamentações e, ao mesmo tempo, de mobilização política. Eu acho que é esse sentido que o Juca está falando. E eu lamento porque nós estamos vivenciando esse momento democrático, embora temos muitas questões ainda a conquistar, e existem, Samira, algumas visões equivocadas de desconstrução das entidades, inclusive dos sindicatos dos jornalistas, que eu acho um absurdo. E partindo de colegas, inclusive, jornalistas. Como se o sindicato dos jornalistas não tivesse mais razão de ser, que reconquistamos. E não é bem assim, pelo contrário, a sociedade civil, num país democrático, ela precisa estar constantemente em vigilância. Isso. E as categorias profissionais, está aí a OAB, né, o Conselho dos Médicos, enfim, e o Sindicato dos Jornalistas, quiçá nós tivéssemos o nosso Conselho Federal também. Aproveitando, devo dizer o seguinte, sem a ação do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, não teria havido a mobilização que denunciou o assassinato do Vlad Herzog. E as coisas poderiam ter avançado, muito mais gente podia ter morrido. A importância de uma entidade da sociedade. O Herzog deixou quantos filhos? Dois filhos. São jornalistas, não? Não, curiosamente nenhum deles. O Ivo Herzog, que é o mais velho, ele tinha 9 anos na ocasião, e é engenheiro, e hoje é o presidente do Instituto Vladimir Herzog. O Ivo, do qual eu sou conselheiro. Você é conselheiro. E o outro? O outro vive nos Estados Unidos. Também não é jornalista. Esses meninos sofreram muito, evidentemente. E a viúva? A viúva é uma mulher de muita coragem. Aliás, esse livro é dedicado, uma das pessoas a quem eu dedico a ela, pela coragem, porque desde o começo ela enfrentou isso ela não recuou em nenhum momento, ela esteve sempre firme, inclusive no momento em que o Sindicato dos Jornalistas pretendeu entrar com ação contra o Estado, não podia porque não era parte, né? Só ela, a família, ela não teve nenhum momento de dúvida e foi... Clarice Herzog. Aliás, a família foi indenizada de alguma forma? Eu sei que dinheiro não repara... A ação movida contra a União era declaratória, não se cobrava nada, apenas declaratória. Mas depois, quando veio a comissão da anistia, aí a comissão decidiu, ela não pleiteou, a comissão decidiu e houve uma indenização de R$100 mil. 100 mil reais? 100 mil reais. Simbólico. Não paga simbólico, né? Não, mas eu acho engraçado
é que outros jornalistas que estão aí a contar receberam muito. Teve jornalista aí que recebeu mais de R$1 milhão. Tem jornalista de R$1 milhão. Quer dizer, o Exog, que foi um símbolo, virou até um mártir. Quer dizer, R$100 mil. Eu sei que R$1 milhão não paga da família da viúva. Nenhum dinheiro. 20 milhões não pagaria. Dinheiro nenhum no mundo pagaria. Claro. Mas é porque eu vejo uma coisa assim, ora, existiram jornalistas estão aí que reconstruíram suas vidas, claro, foram perseguidos, né? E receberam R$1 milhão. E o Exog porque foram prejudicados profissionalmente, perderam emprego e sei lá, enfim, coisa. Bom, eu acho que o Estado. Morrer não é negócio nem para indenização. Eu acho que o Estado tem obrigação de reparar esses crimes. Eu, pessoalmente, não requeri, mas acho que quem requer tem todo o direito. Como é que você vê as críticas de pessoas que dizem que isso se criou aí as viúvas da ditadura, recebendo bolsas, chamam bolsa ditadura isso? Eu acho que isso aí é uma reação moralista, apenas moralista, não tem nenhum valor político isso aqui. Se a pessoa sofreu perseguição e o Estado deve uma reparação, por que não? Claro. Por que não? É assim, presidente? Verdade, concordo. O Audálio, eu queria te agradecer. Você foi militante do MDB, mas é do PMDB ainda, não? Não sou, porque eu acho que não é mais. Esse PMDB não é mais. Não é mais. Mas você largou a militância eu partidária. Eu fui do chamado grupo dos autênticos, né? Ao qual pertencia um deputado... Iranildo Pereira. Francisco Pinto, Fernando Lira. Fernando Lira, que morreu recentemente. A Cristina Tavares, que era jornalista, o Alberto Goldman. Eu assisti recentemente um documentário do Silvio Tendler, Tancredo a Travessia, que foca muito na luta dos autênticos, que empurraram, inclusive o grande Ulisses Guimarães, para posições sem dúvida, mais progressistas. Era o grilo falante naquele momento era o MDB. E o Ulisses teve muita dignidade, né? Esse homem maravilhoso. Verdade. Eu tenho profunda admiração. Era um liberal apenas. Exatamente. Aliás, tem um tempinho só para... Tem, mas era um democrata, né? Nos dias em que o sindicato preparava o culto ecumênico e que passou a ser uma espécie de fórum de todas as tendências políticas, e o sindicato tinha uma posição: nós vamos protestar, nós vamos denunciar, mas nós não vamos cair no que eles querem, ou fazer provocação que sirva aos interesses deles. Mas então, num desses dias, havia aquelas reuniões, participava todo mundo, e eu, como presidente do sindicato, estava lá, havia todas as propostas, passeata ao 2º Exército, coisas desse tipo. E eu dizia, não, quem vai decidir isso é a diretoria do sindicato, porque aqui não é mais de jornalista, isso aqui é de todos, mas os jornalistas é que vão decidir. E aí eu saí no corredor, que eu não podia, saí do auditório, que se chama Vladimir Herzog hoje, e no corredor, indo para a sala da diretoria, não podia nem passar, porque era muita gente. Um sujeito me encantou e disse: escuta, você é de que